Olá, minhas amigas e meus amigos. Esse é o momento do nosso encontro nesta quarta-feira, dia 15 de dezembro, dia da advogada. Por quê? Porque é a data do nascimento da primeira advogada do Brasil, Mirtes Gomes de Campos. E ela teve seu primeiro caso em júri em 1899, mas só em 1906 foi admitida no Instituto dos Advogados do Brasil, né? Era uma espécie de ordem, OAB daquela época. Demorou um tempão. Ela teve que enfrentar muita resistência masculina. Que terrível, né? Eram outros tempos, a cultura era outra. Felizmente, tudo isso mudou. E ela contribuiu bastante para isso. Ela morreu com 88 anos, em 1963. Mirtes Gomes de Campos. E hoje um dia triste para os da minha geração, que tanto dançamos com as músicas do Glenn Miller. Moonlight Serenade. Ele é o autor mesmo. E tem o In the Mood também. Num 15 de dezembro, em 1944, ele estava num avião com toda a banda dele, era o Major Glenn Miller, banda da Força Aérea do Exército dos Estados Unidos. Estava indo de Londres para Paris e sumiu no Canal da Mancha. Nunca mais se soube, nem resto de avião, nada. A banda inteira. 15 de dezembro de 44. Glenn Miller. Bom, não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o seu gostei ou não gostei. Primeiro assunto de hoje, né, de manhã, Operação Colosseum, ou seja, Coliseu, que é a arena romana, estádio romano. O Colisseum dessa operação é o Castelão, lá de Fortaleza. Operação que diz respeito à construção. Segundo a polícia, com superfaturamento, notas frias, etc., que podia ir dinheiro para os políticos. Fazendo busca e apreensão nos irmãos Gomes, Ciro Gomes e Cid Gomes. O dinheiro envolvido seria 11 milhões. Ciro, eu vi o que ele escreveu no Twitter, tweetou, atribui isso a uma perseguição de Bolsonaro, segundo ele, mas a investigação começou em 2017. Então, alegou que querem calar a boca dele porque ele é candidato, etc. Ele já foi candidato várias vezes, né? Mas, enfim, vai ser um choque na candidatura, de qualquer maneira. Enquanto isso, né, para o tribunal que fiscaliza as contas do dinheiro público, Tribunal de Contas da União, que é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, a Câmara confirmou a aprovação de ontem no Senado do nome de Antônio Anastasia. Vai ficar mais 15 anos no Tribunal de Contas da União. Ele foi governador, foi vice, assumiu o governo quando o Aécio renunciou para ser candidato ao Senado e depois foi eleito governador, né, de Minas Gerais e já foi vice-presidente do Senado e foi escolhido lá no Senado por... ganhou longe da Cátia Abreu, né, e do Fernando Bezerra. Ele teve 52 votos, Cátia Abreu 19 votos. Fernando Bezerra, líder do governo, só 7 votos, se sentiu traído, esperava 38 e renunciou à liderança do governo, dizendo que se ele não consegue voto para ele lá no Senado, ele não pode ser líder. E, bom, e outra mudança, esse candidato à presidência da República, o Alckmin,
ex-governador de São Paulo, estava no PSDB desde a fundação do partido, desde 1988, 33 anos, e caiu fora hoje para ser vice de Lula. Eu acho estranho que, já tendo sido concorrente, né, como é que o eleitorado vai entender essa união de dois rivais? O político tem uma cabeça que, às vezes, acho que ele não consegue pensar como pensa o povo. Mas, enfim, sai do PSDB para integrar essa chapa com Lula, se Lula for candidato, né? A gente não viu ainda nenhuma manifestação definitiva de Lula sobre a candidatura. Ele ainda, pelo jeito, está avaliando. E lá na Câmara também foi aprovado em segundo turno a emenda dos precatórios. Precisava de 308 votos, teve na primeira votação 327, na segunda 332. Diz respeito a um pagamento que o Supremo mandou o governo federal pagar de 89 bi de débitos anteriores do governo. Não é deste governo, é de outros governos. E essa emenda vai propiciar que paguem uma parte no ano que vem e o resto em 10 anos. E aí vai sobrar dinheiro para o Auxílio Brasil, né, para o aumento que foi dado ao Auxílio Brasil, que já está sendo pago. Foi uma vitória do governo. Bom, e o Supremo já conseguiu maioria para confirmar aquela decisão do ministro Barroso de que para entrar no Brasil precisa de vacina. Vacina contra a Covid. Mas também precisa usar máscara. Não significa que, tendo o atestado de vacina, não vai pegar de novo, né, como tem acontecido. Mas, enfim, seria um assunto de poder executivo ou de legislativo que o Supremo está assumindo, esses dois poderes. Por falar nisso, a Anvisa está anunciando que vai autorizar a vacina da Pfizer para crianças a partir de 5 anos. É um assunto bem discutido no mundo inteiro, muito discutido no mundo inteiro, mas a Anvisa certamente vai assumir a responsabilidade por isso, né? Bom, por falar nesse assunto, uma nota triste: o cantor sertanejo, o Maurílio Ribeiro, que faz dupla com a Luísa, estava gravando ontem à noite e teve 3 paradas cardíacas. Ele tem 29 anos. Está na UTI, no hospital em Goiânia. O susto é que a gente vê cada vez mais, eu não sei o que está acontecendo, parada cardíaca em jovem, até em menino. Assim, de repente. Eu fico, será que é um surto? Não? O que está acontecendo, né? Em geral, esses chamados ataques cardíacos acontecem com pessoa de mais idade, né? E agora está acontecendo com jovens. Eu tenho falado aqui sobre as doenças cardiovasculares que matam muito mais que a Covid na pandemia, né? As doenças cardiovasculares matam aí uma média de 15 milhões de pessoas por ano. E agora parece que está baixando a idade. É uma questão aí que leva a muita preocupação. Bom, e a outra questão, já que a gente está falando de Ministério da Saúde, depois desse ataque hacker, que paralisou o funcionamento lá, né, fica no ar assim a vulnerabilidade do serviço público, né, em relação a ataques digitais. Aquilo que foi feito para facilitar a vida da gente também virou um novo perigo que não havia, né?
no tempo da minha juventude, era a máquina de escrever. Ninguém conseguia entrar numa máquina de escrever de longe, né, de outro país. O que a máquina de escrever imprimia, né, estava ali, não tinha como. Era invulnerável. Né? O que você escreve, hoje não. Hoje nesse mundo digital, é isso que deixa as pessoas preocupadas. Novo mundo facilita a vida, mas criou-se novos perigos. Até o perigo, a intimidade, a inviolabilidade das nossas comunicações, tudo isso ficou literalmente na nuvem. Né? E estão aí os exemplos. A toda hora, até sistema de segurança de informações dos Estados Unidos, de vez em quando lá tem um ataque. Né? E tem gente que ganha dinheiro com isso, como a gente já viu aqui nos casos brasileiros de tentativas de chantagem. Vamos ficar de olho. Né? O preço da liberdade é a eterna vigilância. De Brasília, Alexandre Garcia.